Pois bem, como prometi para vocês na filmagem anterior, eu estou voltando para dizer aqui o que foi que eu fiz com os professores de Direito da faculdade que eu estudava, que tinham seus cursos, que tinham seus produtos, mas não sabiam vender. Foi simples. Eu cheguei para os professores e disse: pessoal, vocês têm um curso muito bom na parte de Direito Processual do Trabalho, na parte de Direito do Trabalho, na parte de Direito Constitucional. Conseguiu fazer a inscrição? O pessoal dizia: não, Inácio, é muita dificuldade para poder fazer essas inscrições, porque nós não conseguimos convencer os alunos do produto que nós temos. Eu dizia: tá, tudo bem, vamos fazer um acordo. Cada inscrição que eu fizer, vocês vão me pagar 10% do bruto. Não, é muita coisa. Eu disse: muita coisa? Se você não vender, vai ficar mais caro, porque o cara não tem aluno. Eu vou fazer um trabalho que eu vou comissionar outros estudantes e eles vão vender para mim, eu também vou vender, não só na faculdade que nós estamos, mas também em outras faculdades aqui de Recife. Pessoal, acordo fechado, foi no papel, acordo com o estudante Inácio, que para cada curso que ele vender meu, irei pagar sobre cada inscrição o valor de 10%. Fechado? Ok. Reuni 5 estudantes, alguns do diretor acadêmico, no qual fazia parte, e outros de outras faculdades, para que eles vendessem. E para cada estudante desse eu pagava uma comissão na faixa de 3,5%, 4%. E ainda dava a eles o direito, se eles fizessem acima de 20 inscrições, uma cortesia. Ou seja, eu divulgava, eu tinha mais 4 ou 5 outros estudantes que vendiam para mim e a gente dispersou em outras faculdades. Sabe o que foi que aconteceu? Eu vendi 200 inscrições no primeiro curso, que eu lembro como se fosse hoje, curso de processo do trabalho para o concurso de juiz. Esse curso foi fantástico, porque nós tínhamos a participação de profissionais que queriam fazer o concurso e de estudantes de direito que precisavam no conteúdo para a faculdade, para o exame da OAB e para os escritórios. 200 inscrições. Cabia a mim tão somente as inscrições. Mas como eu vi que aquele meu cliente, aquele professor, ele precisava ter resultado, ele precisava ter um êxito naquele projeto, ele precisava de algo, como o professor Paulo Vieira fala, extraordinário, eu fui lá no dia de sábado, que ia começar, porque eu tinha reservado a sala e vi que o vigia estava dormindo na faculdade de Direito. A janela, naquela época, não tinha as barras, eu não tive dúvida. Abri a porta, a janela, acordei o vigia e colocamos a sala para funcionar. Se aquele projeto, com 200 alunos, não tivesse acontecido naquele dia, outros projetos não teriam acontecido na vida do professor, que se transformou no empresário, na minha vida e na vida de outros que hoje estão aqui trabalhando comigo. Foi importante, registre aí, anote, aquela questão da garra, do foco, da força de vontade. O que adiantava eu ter tido sucesso, eu ter tido receita, mas se de repente o curso não tivesse acontecido e não tivesse uma qualidade? Primeiro, ia ter que devolver as inscrições, eu já tinha gasto minha comissão que eu tinha ganho, já tinha dividido com meus colegas que tinham vendido para mim, e mais ainda, ia ter que devolver e não teria o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto curso, como passou a acontecer. Então vejam, a primeira parte do vídeo, eu expliquei para vocês o que eu quero desenvolver nesse projeto gratuito sobre empreendedorismo, fiz uma rápida apresentação de quem eu sou, para que você possa me conhecer e ter confiança e ter credibilidade no que eu estou falando. Falei para você que muitas vezes, quando a gente leva um tombo, a gente fica sem saber o que fazer, porque nós não fomos preparados em casa, na escola, na sociedade, no Brasil, para sermos empreendedores. Mas quando a gente respira fundo, a gente pede inspiração a Deus, e a gente começa a pensar em nós mesmos e naquelas pessoas que dependem da gente, nossa família, nós vamos conseguir ter paz e vamos conseguir deixar de sonhar o sonho dos outros e passarmos a ter nossos sonhos. Voltando àquela ideia inicial de um chefe ruim, que é o que eu falo no meu livro. Quando você, de repente, começa a trabalhar ou como profissional liberal, você vai atuar de forma empreendedora no seu escritório, ou você vai ser empregado de um escritório de advocacia. Mas quando você começa a trabalhar numa empresa, quando você começa a desenvolver uma atividade em que você vai ter o que muitas pessoas acham que é muito importante, a carteira de trabalho, a famosa CTPS, você vai receber ordem de alguém. Esse alguém chama-se chefe. Em uma empresa sadia, que ela pague para você bônus, como comissões,
participação no lucro da empresa, que você tem condições de ser até sócio dela, você tem chance de crescer pela meritocracia. O que é meritocracia? É a capacidade que você tem de atender a demanda da empresa e de realizar com sucesso, tendo um extraordinário retorno, determinada atividade. A meritocracia entra em choque com a questão do apadrinhamento. O que é o apadrinhamento? Determinada empresa acredita que não precisa fazer um processo seletivo, que não precisa fazer uma análise de currículo para saber a experiência que aquele profissional tem, que é tão somente perguntar, você tem alguém para me indicar para trabalhar na minha empresa? Eu estou precisando de um coordenador de um curso, eu estou precisando de um engenheiro. Não é assim que funciona. A meritocracia é você, mediante critérios objetivos, poder selecionar o melhor profissional que está no mercado sem apadrinhamentos. Qual a dor de cabeça do chefe ruim? É que o chefe ruim, ele não cresceu na empresa pelos méritos. De repente ele chegou ali porque é amigo do empreendedor, de repente ele chegou ali por algum favor e ele passa a ter subordinados que estão na vida inteira na carreira da empresa e que não conseguiram subir na vida profissional porque a empresa não valoriza a sua equipe. Isso é um erro terrível. O professor Falcone diz que 70% do sucesso da empresa está nos líderes. Então, o que são esses líderes? São pessoas. Elas têm que ser capacitadas. Se você tem alguém na sua empresa, ou quando você for empreendedor, que essa pessoa veste a camisa, essa pessoa tem condições de atender às suas demandas, essa pessoa tem valores, invista nela. Invista desde a questão do pagamento da comissão, da questão dela poder ter participação nos lucros, da questão dela poder ter um 14º e da possibilidade até amanhã de você ter ela como sócio. Por quê? Porque uma empresa é feita por pessoas. Uma empresa precisa de bons líderes. E quando essa pessoa verifica que ela não tem oportunidade de crescimento na empresa, que a empresa está doente, como o caso que eu falei no vídeo passado, ela vai, e principalmente hoje em dia, com essa questão toda da tecnologia, procurar um outro local de trabalho, porque aquela empresa muitas vezes não soube valorizar ela. Então esse chefe ruim é muitas vezes aquele que cai de paraquedas, que ele está subordinado ao nível tático, ao nível estratégico, e que ele é tão somente cumpridor de ordens. Ele nunca chega, o chefe ruim, a dizer ao imediato dele, olha, eu discordo desse posicionamento. Por quê? Ele tem medo de perder aquela falsa estabilidade que ele acredita que uma carteira de trabalho vai dar para ele. Isso é um defeito, porque o empreendedor, porque o gestor, porque o executivo, ele não quer saber de elogios, ele quer saber das contribuições que você, como profissional, tem a dar para que a empresa dele possa crescer. Porque ele sabe que todo mundo que está ali ao redor, e Maquiavel fala muito sobre isso, a questão dos bajuladores não interessa para ele. O que ele quer é justamente saber onde ele está errando para que ele possa receber. Então veja, eu falei desse perfil de chefe ruim, que é aquele que cai dentro da empresa, mas também existe outro tipo de chefe, que é um conselho de administração, que muitas vezes você não conhece nem quem é que está dando as ordens, e que as ordens estão equivocadas, e que você não consegue verificar, que você tem condições de desenvolver o trabalho com perfeição e de crescer na empresa. E muitas vezes, pessoal, tem outro tipo de chefe, que esse chefe é invisível. É o sistema de funcionamento da empresa. Tem um filme muito interessante que eu recomendo vocês assistirem, chamado A Firma, que ele fala de repente, você é incorporado naquele sistema, que são construídas tantas raízes, tantos vínculos, que você fica com dificuldade até de desprender. E mais adiante, eu vou contar um caso real que aconteceu com o meu melhor amigo. Sabe quem é meu melhor amigo? Eu mesmo. E vou contar para vocês uma situação sobre esse caso específico. Mas o pior chefe que tem, que pode acontecer também, é você. Às vezes você quer se culpar, às vezes você quer culpar o chefe imediato, você quer culpar a empresa, e você tem até razões. Mas às vezes é você que ficou maior do que a empresa. A sua competência, a sua forma de trabalhar, os resultados que você está alcançando, eles já são extraordinários. E você não cabe mais ali, porque de repente você não cresceu, a empresa não olha para você, e porque de repente você já chegou no momento em que você tem que ter o seu próprio negócio. Mas para poder ter o próprio negócio, você tem que saber, primeiro, o que é que você sabe realizar? O que é que você é bom? Isso aconteceu comigo. Eu, quando saí
numa empresa que eu tinha chegado como estagiário e cheguei a um cargo mais alto no setor acadêmico e ainda fui fazer parte do conselho de administração da SA, da Sociedade Anônima, eu decidi que deveria sair e realizar meu próprio projeto e sonhar meus próprios sonhos, porque eu não estava realizando o meu sonho, eu estava realizando os sonhos de terceiro. Ah, e por que você fazia isso? No meu caso, eu tinha promessas que eu poderia chegar a ser sócio, que eu poderia ter uma participação, que eu poderia ter isso, aquilo, outro. Sabe quando isso aconteceu? Nunca. Por quê? Porque a empresa não estava valorizando a meritocracia. E quem estava errado? É a empresa, na minha opinião, sim. Mas para mim isso foi ótimo, porque eu tive que ter uma ruptura e sair. E quando você sai para empreender, não é fácil. Uma vez, nos primeiros dias, que eu estava tentando saber o que é que eu ia montar, ou até distribuindo currículos, porque eu não sabia se eu queria ser empreendedor, ou não sabia se eu queria voltar a ter uma carteira de trabalho assinada. Hoje eu digo, eu não quero ter carteira de trabalho assinada, eu quero ter vários CNPJs, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que você precisa ter para abrir sua empresa. Eu fui tomar um café, para poder esfriar a cabeça. E a ruptura, como eu disse a você, no meu caso, foi muito forte. Porque eu tinha acabado de comprar um apartamento, eu tinha acabado de acabar um carro, mas eu não queria mais trabalhar naquela empresa. E quando eu saí com R$ 7.000 na conta, e no meio do caminho minha esposa disse, estou grávida. E aí você diz, o que é que está acontecendo? Minha esposa preocupada, ansiosa, chorando, nervosa, e disse, o que é que nós vamos fazer? Eu disse, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, gratidão a Deus, porque mandou uma filha, que é o bem mais precioso que qualquer pessoa pode ter. É uma dádiva de Deus. Segundo, esfriar a cabeça, fazer planejamento e tentar verificar o que é que pode haver de recolocação. Como eu disse, nesse instante, é um instante de muita pressão. E nesse dia, foi um dia muito especial para mim, porque eu saí, fui tomar um café, uma quarta-feira, um dia de chuva aqui em Recife, e aí conheci um judeu, que o café estava tão cheio, e tinha um senhor de 80 anos lá sentado, e eu disse, posso sentar? Aí ele me perguntou, quem é você? Aí eu disse, eu não sei quem sou eu. Eu sou aquilo que você me vê, mas eu não sei o que passa na sua cabeça. Ele me provocou, eu fui responder para ele. A partir daí, nós passamos 3 anos, toda quarta-feira, tomando café sempre das 15 horas até as 16 horas, e eu aprendi tudo sobre o povo judeu, tudo sobre as atitudes deles na área de empresariar, na área de comércio, e aprendi também, principalmente, que com as pessoas mais velhas, nós temos muito o que desenvolver, porque nós podemos aprender com a experiência de vida deles. Vocês não sabem o quanto isso foi importante para mim. Até hoje, esse senhor de 80 anos, com sotaque forte, ele faz parte do meu livro sobre empreendedorismo, ele continua me ajudando muito a entender um pouco melhor a vida. E eu, segundo ele, ajudo ele a entender melhor a vida no mundo atual, no mundo da tecnologia e no mundo do empreendedorismo. Então, nesse café, quando ele provoca para mim, quem é você? E eu disse, não sei, eu sou o que você está me vendo. Ele também disse, então senta para tomar café porque eu gostei de você. Eu passei a verificar uma série de situações que foram de fundamental importância para eu poder empreender. Mas não foi ainda nessa época que eu comecei a empreender. Porque quando eu estava disponível no mercado, estava querendo saber o que eu poderia fazer, eu recebi logo um convite para ser secretário de Juventude e Qualificação de Recife, na condição de secretário executivo, para escrever um projeto chamado ProUni Recife. Fui lá, bati as 6 metas que tinha, entreguei ao prefeito o programa que oferece, semelhante ao sistema federal, bolsa de estudos para pessoas pobres, para negros, para índios, para professores, para pessoas com deficiência, para que façam faculdades privadas em nossa capital. A partir daí, e nesse instante, muitas faculdades viam que eu não estava mais no grupo que eu estava antes, de educação superior, e disse, Inácio, eu estou com dificuldade, na minha faculdade está acontecendo tal situação, eu estou precisando de um parecer, eu estou precisando que você me oriente. Aí eu comecei a dizer, poxa, interessante, eu estou com uma série de projetos, mas as pessoas estão me vindo perguntar justamente o que eu sei que é educação. A partir daí, uma semente foi colocada na minha cabeça, que foi a seguinte semente, se esse segmento de educação superior está precisando, eu posso oferecer e posso cobrar por isso. Foi quando eu despertei em mim, que eu já era consultor. Recebi um convite
para ser diretor do Senai, aqui em Pernambuco, de uma das escolas, e esse convite foi de forma sensacional que chegou na minha mão. Mas essa história eu vou contar para você no próximo vídeo, para que você saia um instante, tome um cafezinho ou tome uma água e volte aqui para eu contar essa história magnífica que eu quero denominar aqui: o bem traz o bem.